Temos que aprender na escola de Cristo. Coisa nenhuma, senão sua justiça, pode nos dar direito a uma única das bênçãos da aliança da graça. Por muito tempo, desejamos e procuramos obter essas bênçãos, mas não as recebemos, porque temos alimentado a ideia de que poderíamos fazer alguma coisa para nos tornarmos dignos dela. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa graça e mérito nos salva. É a graça de Cristo, é a nossa única esperança de salvação. Olá, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma semana com um novo estudo. Essa semana, o tema principal é o desejado de todas as nações. Nessas últimas semanas, nós temos estudado e falado sobre o plano da salvação que foi executado por Jesus através da sua morte na cruz. Você lembra lá do capítulo 53 de Isaías, que lemos que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores estavam sobre ele, e como um cordeiro foi levado ao matadouro? Pois bem, essa semana, querido, nós vamos estudar algo que é de suma importância para a nossa vida. A salvação depende exclusivamente do sacrifício de Cristo na cruz. Os nossos pecados só podem ser perdoados, só podemos ser purificados através de aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz por mim e por você. Não existe outro caminho. Agora, veja só, o plano da salvação, as bênçãos de Deus, o principal objetivo do sacrifício de Cristo na cruz foi justamente nos libertar das garras de Satanás, ou seja, nos tirar do pecado e levar para uma nova vida, viver uma vida de conformidade com os princípios da palavra de Deus. Quando nós estudamos o livro de Isaías, nós entendemos através do que aconteceu com o povo de Israel em Babilônia, sendo levados cativos e viveram lá durante 70 anos presos, e a profecia disse que Jesus viria para libertá-los. Esse Jesus que veio libertar o povo do cativeiro da Babilônia é o mesmo Jesus que está pronto para nos libertar das garras de Satanás. Nada que eu venha fazer, existe possibilidade dos meus pecados serem perdoados e serem purificados. Aí surge uma pergunta. Vocês lembram que ontem, durante a semana, aqui no capítulo 58 e o verso 3, diz que: por que jejuamos nós e tu não atendes para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não as levas em conta? Eis que no dia em que jejueis, cuideis dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. O povo estava questionando Deus pelo fato deles jejuarem, deles orarem, deles clamarem e Deus não atender seus pedidos. E muitas vezes acontece conosco hoje. Nós jejuamos, nós vamos à igreja, nós procuramos fazer tudo certinho e questionamos por que muitas vezes Deus não nos abençoe. Talvez o nosso erro está na questão de que achamos que o que nós fazemos é suficiente para receber as bênçãos de Deus. Querido, jamais qualquer coisa que eu venha fazer, eu sou digno das bênçãos de Deus. Deus me abençoa, Deus me ajuda, Deus atende às nossas orações, não pelos meus méritos, mas Ele é movido por um amor que eu e você não entendemos, que eu e você não compreendemos. Mas por que nossas orações muitas vezes não são atendidas? E aqui então, nós estudamos aqui no capítulo 59 a resposta para essas e outras perguntas. Durante a semana, nós vamos estudar alguns pontos interessantes. Por exemplo, o primeiro ponto que nós vamos estudar, o efeito do pecado.
nós sabemos que o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? É um muro que separa nós de Deus. Assim que Adão e Eva pecaram, eles criaram um muro que separou eles de Deus. Trevas não combinam com a luz. E no primeiro momento em que Adão e Eva pecaram, eles criaram uma barreira impedindo que a glória, que a graça de Deus, que a luz de Deus o alcançasse. Por essa razão que eles se esconderam de Deus. E por essa razão também que Deus os procurou lá no Éden. Ou seja, o pecado causou uma separação. E aqui no capítulo 59 de Isaías, e o verso 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não pode ouvir. E aqui vem a resposta. Por que então que as nossas orações não são atendidas? E o verso 2 diz assim: Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, querido, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que nós não possamos nem ouvir a Deus e nem fazer com que Ele nos ouça. O pecado nos separou de Deus. E aí, querido, muitas vezes acontece de nós orarmos pedindo as bênçãos de Deus, mas nós continuamos fazendo as coisas erradas. Mas espera um pouquinho. Como eu quero que Deus me abençoe? Como que eu quero que Deus estenda a sua mão protetora na minha vida se eu não obedeço? Nós estamos vivendo uma situação bem interessante. Com essa onda de pandemias, de coronavírus, nós temos visto muitas pessoas morrendo, pessoas sendo alcançadas por esse vírus. Quantas famílias enlutadas, quantas pessoas sofrendo por causa dessa doença. E nós temos percebido também quanto que as pessoas têm procurado a Deus, quanto nós temos recebido pedidos para que nós oremos em favor das pessoas. É claro que nós não estamos aqui fazendo nenhum julgamento, mas temos percebido que a atitude de muitas pessoas não tem sido de cautela, não tem sido cuidadosos. E muitas vezes, duvidando desses problemas, dessa enfermidade, dessa doença, acaba desafiando e não seguindo as orientações, os protocolos de saúde. E acaba ficando doente, acaba sofrendo por essa enfermidade. E aí então depois vai buscar na oração pedido para que Deus possa abençoá-lo, para que Deus possa ajudá-lo. Eu imagino que Deus deu toda a sabedoria, todas as condições para que o homem pudesse se cuidar. Deus está dando todo o suporte. O que nós precisamos é seguir as orientações que pessoas estão nos dando para que não fiquemos doentes. E é claro, unidos com o poder de Deus, com certeza a possibilidade de nós ficarmos doentes é muito pequena. Concorda comigo? Então, o que acontece? Pelo fato do homem ter pecado, nós nos separamos de Deus. E essa separação nos leva a ter uma sensação de que Deus está longe, que Deus não está nos ouvindo. Outro ponto interessante também é a questão de quem são perdoados. A palavra de Deus diz que todos pecaram. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 22, diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E aqui vem uma promessa maravilhosa. Independente de como você se encontra, independente do que você fez ou deixou de fazer, independente do grau de pecado, Deus, Ele pode muito bem te alcançar. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E a glória de Deus, sabe o que é? É Jesus, hoje, intercedendo em nosso favor, em teu favor. Querido, durante a semana,
Nós vamos falar muito sobre isso. Aguarde o próximo vídeo e espero que esse vídeo de hoje possa levá-lo a uma reflexão e entender que muitas vezes Deus não nos atende, não porque os seus ouvidos estão tampados e que os seus olhos não estão olhando para nós, mas são as nossas atitudes que não está permitindo que Deus age na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, a minha oração é que Deus possa alcançar a todos. E se caso você estiver passando por algum problema, ora a Deus, pedindo para que Deus possa te ajudar a passar pelo vale da sombra da morte, firme, segurando nas mãos do Criador. Oremos. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos trazido grandes e maravilhosas lições. Espero que possamos entender, Pai, e sermos dignos de que as nossas orações possam chegar ao Teu trono da graça e o Senhor possa atendê-la segundo a Tua vontade. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos por Jesus. Amém. Felicidade, que Deus te abençoe.